Então, hoje a nossa primeira aula de redação é a minha primeira aula no Proimigrantes também. Eu queria começar me apresentando, e eu sei que vocês já se conhecem, né? Alguns de vocês já estão participando há bastante tempo do projeto, mas eu também queria ouvir um pouquinho de cada um, para eu poder me situar, né? Para eu saber um pouquinho da experiência de vocês. Apesar de aparecer escrito aí para vocês, Camila, meu nome é Carol, é porque a gente entra na conta da Camila para poder fazer a aula. Eu sou professora formada pela UFMG em português, trabalhei com português e produção de texto, né, redação, durante muito tempo, de 96 até 2017. E aí, em seguida, eu saí de sala de aula, já faz um tempo que eu não estou trabalhando com aula mais, eu trabalho com revisão de texto, e hoje eu estou no mestrado lá na UFMG. Eu queria dizer que é um prazer para mim estar trabalhando nesse projeto, eu estou muito feliz de voltar da aula e voltar da aula especificamente nesse contexto, né, de português para estrangeiros e tal. E eu fiquei triste só que não era uma aula presencial, eu achei que ia ser presencial, que a gente ia se conhecer presencialmente, mas entendo também que ser online atinge muito mais gente, né, tem gente do grupo que não é daqui de Belo Horizonte, então a gente acaba conseguindo fazer um grupo mais, com mais pessoas, né, de diversos lugares. Então eu queria que vocês, por favor, falassem um pouquinho de vocês, de onde vieram, quanto tempo estão aqui, quanto tempo participam do projeto. Quem quer começar? Pode começar. Então, bom dia de novo. Meu nome é Jefferson Milado Cherizme, sou haitiano, vou fazer 5 anos no Brasil. Não, 6. Vou fazer 6 anos no Brasil. E eu conheci o projeto foi ano passado, né? E por meu irmão que participou e falou que era um projeto muito legal, que ajuda muito. Então, eu achei uma ótima oportunidade também de não ir fazer o Enem, tipo assim, sem saber como que funciona e sim ter uma orientação de qualidade. Então, basicamente é isso aí. Sou haitiano também e é isso. Você mora aqui em Belo Horizonte, chefe? Moro Bacana. pertinho da faculdade também. Ah, é? Ah, que legal. Então vai estar, dá para ir a pé. Dá uns 12 minutos, Ah, coisa boa. né? Dana, você quer se apresentar? Se não quiser, pode falar no chat também, que eu posso ler aqui, se ficar com vergonha, não tem problema nenhum. Tá, bom dia para todos, um prazer, nome é Dana, sou da Colômbia, agora estou morando aqui em Rio de Janeiro, Copacabana, trabalho na praia e levo aqui morando 2 anos. Moro com minha filha e meu marido. Ah, bacana. E tá gostando do Rio? Sim, gostou sim, é melhor para trabalhar, é mais tranquilo. Passo mais tempo com minha família, porque lá na Colômbia não dá tempo para fazer tudo, não. Ou é trabalhar, ou é a criança de os filhos. Aqui posso fazer as duas coisas. E agora estudar, que é algo que da Colômbia não deu certo, mas aqui eu acho que vai dar. Que bacana, vai dar certo sim. É, o Jefferson falou que já está há um ano no projeto, né? Você também está há bastante tempo, não entrou agora? Entre agora, sim. Tá. E vocês dois já viram a prova do Enem? Conhecem? Já fizeram alguma vez? Eu não, primeira vez. Tá. Eu também. Primeira vez, né? Então tá. Sim. Então a primeira coisa que eu queria mostrar é a carinha da prova de redação. Por enquanto não é para a gente ler, não. Tá bem pequenininho mesmo, porque eu queria que vocês vissem a folha inteira. Então, aqui, nessa parte aqui, ó, a gente tem a folha de redação, a proposta, tem uma parte aqui com as instruções, como que a gente deve fazer, né? O que é permitido, o que é proibido, aqui em cima. Aí a gente tem aqui, deixa eu ver se eu mudo essa coisa, se eu consigo apontar. Vocês não veem, né? Aí a gente tem aqui, ó, textos motivadores, que são textos que
ajudam, né, a entender um pouquinho mais o assunto. Aqui tem algumas estatísticas, se a pessoa quiser usar na redação dela. A gente vai ver uma maior depois. Esse eu coloquei pequenininha de propósito mesmo. E aqui embaixo tem a proposta, ou seja, o que eles pedem que vocês escrevam na hora que vocês forem fazer a redação. Na mesma prova, lá na última página, existe essa folha, que é uma folha de rascunho. Então, aqui vocês vão fazer o rascunho do texto de vocês. E aí, se quiserem alterar alguma coisa, né, rasurar, mudar de ideia, trocar a ordem, vocês podem fazer aqui. E depois vocês vão receber uma folha separada, que é essa folha aqui, que é a folha definitiva de redação. Aqui vocês precisam passar o texto a limpo e entregar junto com a prova lá no final do exame. Então, eles falam lá na cartilha, a gente vai ver a capinha da cartilha daqui a pouco, que a redação só vai ser corrigida se ela tiver passado a limpo nesse papel. Mesmo que você tenha feito a redação aqui, ó, se não tiver passado ela a limpo, não tiver entregue essa folha aqui preenchida, ela não vale. Então, acho que vocês já sabem, né? O pessoal deve ter conversado com vocês. Vocês só podem levar caneta preta, né? Então, vocês vão passar a redação a limpo em caneta preta. A letra pode ser cursiva ou pode ser de forma, não tem problema nenhum. Pode misturar também, não tem problema nenhum. Só precisa que vocês marquem as letras maiúsculas. Então, se a pessoa, por exemplo, escreve com todas as letras maiúsculas, pode acontecer, né, ela precisa escrever aqui a maiúscula de verdade, aqui indica o nome próprio ou o início da frase, com uma letra maior. Porque o corretor ele pode sinalizar que você não está fazendo maiúscula e minúscula e acaba perdendo ponto de bobeira. Né? O que seria letras cursivas? Letra cursiva é aquela que a gente escreve... Nem todo mundo, né, mas que escreve no caderno, eu tô no mouse aqui, vai ser horrível, mas aquela que é tudo juntinho, assim, redondinha, né, que a gente escreve a caneta. Sim. Tem um outro nome, mas eu esqueço. Bom, esse documento aqui é a cartilha do participante. Dentro dele, vocês vão encontrar todas as informações importantes sobre a redação do Enem. Então, eles explicam aqui o que é o texto dissertativo argumentativo, eles explicam como que é feita a correção, explicam também quais são as competências avaliadas. Então, se vocês quiserem ter como material de consulta, é bem bacana. Essa cartilha está disponível online, de graça, pelo site do governo, e no material que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, eu vou colocar um link aqui, ó, e aí vocês conseguem acessar, baixar, ler, se quiserem, tá? E aí, o Enem, ele trabalha com um negócio que a gente chama de texto dissertativo argumentativo. Vocês já ouviram falar disso? O que vocês já ouviram falar? O que vocês conhecem? Já, mas acho que eu não me lembro de dissertativo, mas argumentativo na proposta, você vai dar tipo, você vai argumentar o fato que eles levaram no texto, tipo, por exemplo, né, a UFMG não tem falha em tal parte. Aí, se concordar, você argumenta, eu não concordo, por que eu não concordo? Aí eu argumento. Isso, é isso mesmo. O texto dissertativo argumentativo, ele parte... Você quer falar, Dana? Desculpa, eu não olhei. Não, igual, não lembrou dissertativo, mas argumentativo é como a palavra indica, argumentar, dar a opinião, sim, uma coisa assim. Isso, exatamente. Então, o texto dissertativo, ele é um texto organizado normalmente em parágrafos, costumam ser 3 parágrafos ou mais. Ele parte de um tema. E esse tema, no caso da prova do Enem, ele vai ser dado para vocês. Vocês vão ver naquela página lá da prova, né? Eles vão falar, ó, escreva sobre este assunto. Na vida prática, a gente acaba fazendo textos argumentativos de vários temas diferentes. Por exemplo, se eu moro num lugar e teve um problema na caixa d'água, aí eu quero conversar, quero escrever para a síndica do meu prédio falando que a caixa d'água está com problema, precisa ser resolvida, precisa ser consertada. Isso é um tema.
né, a caixa d'água, e eu vou fazer um texto argumentativo para poder mostrar para a síndica que precisa ser consertado. No caso da prova é dado, na vida a gente vai escolhendo os temas aí que a gente precisa desenvolver. A partir desse tema, a gente precisa escolher um ponto de vista. Então, foi o que o Jefferson falou, né? Se eles falam comigo assim, a UFMG tem um problema em determinado assunto, a UFMG não funciona bem em determinado assunto, eu vou escolher se eu quero concordar com isso, se eu concordo, ou se eu discordo. Se eu tenho um problema lá na caixa d'água, eu vou escolher qual a melhor maneira de tratar isso, mostrando qual é o problema, né, ou chamando a atenção da síndica, falando, olha, precisa olhar melhor. Então, esse é o ponto de vista que eu vou escolher. No caso da redação do Enem, o ponto de vista é uma escolha de vocês. Então, eles dão um tema. Por exemplo, do ano passado foi a sobrecarga de trabalho das mulheres, né, o trabalho invisível que as mulheres fazem de cuidar das pessoas, de arrumar a casa, e que normalmente também não é remunerado. E aí você podia escolher falar desse trabalho, qual que seria o recorte? Eu vou falar do ponto de vista das mulheres que não trabalham fora e só não, é um trabalhão, mas que ficam em casa criando os filhos e cuidando da família, ou eu vou falar do ponto de vista das mulheres que trabalham fora e também fazem isso. Ou eu vou falar do ponto de vista das mulheres que trabalham com cuidado, por exemplo, enfermeiras, cuidadoras, né? Então aí o recorte sou eu que faço na hora da prova. Precisa tomar cuidado, é claro, para não ser um recorte que fira direitos humanos. Eu não posso, por exemplo, querer exterminar todas as pessoas, porque, né, além de ser um absurdo, é um dos motivos pelos quais a gente pode zerar a prova. A partir desse recorte, a gente vai selecionar os tais dos argumentos. E aí a gente vai falar de argumento daqui a pouquinho. E no caso específico do Enem, a gente tem lá no final uma proposta de intervenção. Isso não é uma característica de todo o texto dissertativo argumentativo, não é. Eu posso fazer um texto argumentativo em que no final eu só apresente o problema, mas o Enem pede que a gente pense numa solução. Então, quem pode fazer alguma coisa? O governo? A ONG? A sociedade organizada? Que coisa que pode ser feita? Né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um abaixo-assinado? Eu vou fazer uma campanha nas redes sociais? Então, no caso da prova do Enem, lá no final vocês precisam fazer uma proposta de intervenção, certo? E aí, a palavra do dia aqui, a minha pretensão com vocês é, ao longo do ano, a gente ir falando de todos esses detalhes, mas a palavra do dia é o tal do argumento. O que é um argumento? Porque é uma palavrinha daquelas que a gente conhece, a gente sabe o que é, mas se na hora de explicar, a gente não sabe explicar. Se a gente pesquisa em dicionário, enciclopédia, na Wikipédia, por exemplo, a gente vê o seguinte: um argumento pode ser um raciocínio que conduz a uma indução ou uma dedução. Ou seja, eu crio uma linha de raciocínio para fazer as pessoas deduzirem alguma coisa ou induzirem alguma coisa, né? Imaginarem alguma coisa. Por exemplo, sei lá, aqui em Belo Horizonte a gente está passando por um problema que são os cortes de árvore. A prefeitura tem cortado muitas árvores, aleatoriamente, são cerca, eu acho que de 60 por semana, é bastante coisa. Então, eu posso criar um argumento falando que tem acontecido um grande número de corte de árvores e que não existem justificativas plausíveis para isso, e fazer as pessoas deduzirem que o prefeito, por exemplo, não gosta de árvore. Né? Ou eu posso falar desse corte e fazer as pessoas deduzirem que as árvores estavam doentes. Então, isso é uma forma de pensar no argumento. Uma segunda forma o argumento é um recurso para convencer alguém. E é mais ou menos isso que a gente pensa na prova do Enem, e é mais ou menos isso também que a gente pensa quando a gente argumenta na vida. Né? Se eu quero, por exemplo, sei lá, eu tenho 2 filhos, aí meu filho quer comprar um tênis, e aí ele vai chegar para conversar comigo e tentar me convencer. Pode me mostrar as vantagens do tênis, ele pode me falar que ele está
sem tênis para ir para a escola, ele pode contar lá do tipo de amortecimento que é bom para fazer grandes caminhadas, e aí ele vai usar um monte de ideias para poder me convencer de que aquilo que ele está querendo é legal. Um argumento também pode ser uma afirmação acompanhada de uma justificativa. E essa é uma organização bem legal quando a gente pensa na hora de escrever na prova. Então, primeiro eu faço uma afirmação, aí termino uma frase, põe um ponto final. Depois eu justifico, eu apresento elementos que justifiquem essa frase. Mas, Carol, isso aí está tudo muito abstrato, não estou entendendo bem. Então, vamos ver um exemplo aqui. Esse exemplo eu tirei de uma redação. Vocês conseguem ler direitinho? Sim. Sim. Eu tirei de uma redação, que foi uma redação do Enem, que falava da questão de poluição, né, do meio ambiente, e é só um parágrafozinho. Eu vou ler com vocês, depois a gente comenta. Fala assim: convém ressaltar, mormente, que o monitoramento insuficiente de ações ilícitas prejudiciais ao meio ambiente, como o desmatamento e as queimadas, interfere negativamente no cotidiano de populações tradicionais. Nesse sentido, a série Aruanas aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres que lutam contra esquemas criminosos na Amazônia e que tentam assegurar a segurança e a sobrevida das comunidades inseridas nesse meio. Fora da ficção, esse cenário retratado reflete uma realidade marcada pela impunidade e insegurança, reforçadas pela inércia estatal no combate e na punição dos criminosos. Logo, os diversos povos ligados à natureza ficam vulneráveis, o que reverbera o descaso governamental com suas garantias individuais e coletivas. Então vamos lá. Como que se organiza esse parágrafo aqui? Primeiro, a pessoa coloca um conectivo. É uma expressão, não exatamente um conectivo, mas uma expressão que chama a atenção das pessoas para esse parágrafo e estabelece uma relação com o parágrafo anterior. No parágrafo anterior, a pessoa já estava falando de ações ilícitas, de problemas ambientais, e aí ela fala, olha, convém ressaltar, vale a pena falar isso. Depois, ela fala o seguinte: o monitoramento insuficiente de ações ilícitas prejudiciais ao meio ambiente, como o desmatamento e a queimada, interfere negativamente no cotidiano de populações tradicionais. Isso é o que a gente colocou ali atrás como uma afirmação. A pessoa faz uma afirmação, ela faz uma frase dizendo, olha, essas ações prejudicam as comunidades internacionais, as comunidades tradicionais. E depois ela vai apresentar elementos para poder mostrar que isso é verdade. Então, ó, vai falar da série Aruanas, que vai falar das mulheres da Amazônia. Depois vai falar fora da ficção, existem outros elementos. Então, com esse final do parágrafo todo aqui, a pessoa está justificando a informação que foi dada anteriormente. Essa é uma estrutura bem legal de criar argumentação. Você apresenta o seu argumento e depois você explica por que, que ele é importante, por que, que ele é relevante. Você usa o seu conhecimento para mostrar que existe uma justificativa para aquilo que você está falando, né? Não são só as vozes da nossa cabeça, você está criando com base em outras informações que você tem, você usa aquilo que o Enem chama de repertório cultural, que é o seu conhecimento, o que você já leu, o que você já viu, as músicas que ouviu, tá? Vale música, vale série, vale livro, não precisa ser só jornal, porque muita gente fala, nossa, eu vou ter que criar um argumento, eu vou ter que ficar lendo jornal para eu ter informação para poder escrever. Claro, ler o jornal, ter informação é legal, mas você pode usar todos os seus repertórios. Ah, eu tenho uma música que eu gosto muito e que tem a ver com esse assunto. Você pode citar a música e justifica. Ah, eu vi uma tirinha muito legal e que tem tudo a ver com o que eu estou escrevendo. Você pode citar a tirinha. Claro, você não vai poder desenhar, né? Mas você pode citar a tirinha, pode falar a respeito dela ao longo do seu argumento. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? No Não, caso, Ah, sim, no caso, isso seria, tipo assim, a redação de alguém, de uma proposta de texto do Enem?
Isso é um pedaço da redação de alguém. Sim, eu tirei só um parágrafo. A redação dessa pessoa tinha 4. Aham. Aí eu tirei É, um parágrafo só. e no caso, no Enem, como que a pessoa pode imaginar qual vai ser a linha de raciocínio de uma proposta de texto, sabe? Pois talvez vai cair um que a pessoa não tem um fundamento, uma riqueza, né? É, De, isso é um normalmente não tem uma problema. base, não tem. Não, não. O que que acontece? A gente tenta abarcar tudo, assim, a gente vai tentando se informar sobre um monte de coisas para na hora da prova ter um conhecimento suficiente para poder usar aquilo que a gente conhece. O que que acontece no Enem? O Enem, ele se estrutura em alguns eixos que estão sempre ligados à realidade brasileira. Então ele vai falar ou de questões sociais, ou de meio ambiente, né? Tudo dentro da realidade brasileira. Então, por exemplo, se alguém fala com você assim, vamos estudar, sei lá, a guerra que está acontecendo lá na Palestina, porque pode cair no Enem. Na redação, não. Pode até acontecer lá na prova de história, de cair alguma questão e tal, mas na redação não, porque a redação ela é focada para os assuntos brasileiros. Então, isso já é uma coisa que te ajuda na hora de estudar, né, para ter esse repertório para conseguir usar. Tipo, Agora, esse ano pode ser Marajó, sei lá. Seria pode, bem. mas eu não gosto muito de ficar chutando o assunto, não, sabe? Eu acho Aham, que, sim, eu vou passar lá no finalzinho da aula de hoje, eu vou colocar o link para todas as provas do Enem, desde, acho que 2010, 2008, acho que é 2009 a prova. sim, Então, vocês vão ter condição de olhar as redações para ver mais ou menos como é que elas sim, são. Aí é até legal, se vocês tiverem tempo, que vocês deem uma olhadinha, uma coisa ou outra, para verem como que eles cobram. Muita coisa social mesmo. Eles falaram da questão das mulheres, aí falaram da questão dos idosos, falaram de inserção de pessoas surdas da sim. sociedade, então muita coisa social mesmo. Tá, tá bom, obrigado. Beleza. Como que é calculada a nota da redação? Que é uma dúvida bem comum. Antes de eu falar da nota, eu queria só fazer um comentário aqui, o seguinte, na primeira versão que eu fiz da nossa aula, eu estava querendo falar sobre todos os critérios de correção, e, né, tô com todos os detalhes, só que aí, primeiro, ficou muito grande e muito cansativo, muito teórico, e segundo, eu acho muito importante a gente discutir um tema de redação e já começar a produzir. Então, eu vou falar da nota, a gente vai discutir um tema, e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre as outras redações. Se der tempo, a gente vai ler uma redação que foi é, teve nota 1000, né, que é a nota total, pra vocês entenderem um pouco mais na prática como que isso funciona. Porque senão a gente fica aqui, teoria, 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 e termina a aula e vocês falam, poxa, beleza, mas não vou conseguir escrever do mesmo jeito, né? Então, eu queria focar nessa parte prática, aí eu deixei para a próxima aula a gente falar sobre os critérios de correção, os detalhes dos critérios de correção, tá? Bom, a nota, ela é sempre dada pelo menos por 2 professores. Eles selecionam professores que são formados em letras e que passam por um treinamento. Então, primeiro a pessoa vai lá e faz uma inscrição, aí quando ela é selecionada, ela passa por um treinamento de vários meses para poder ser corretora do Enem. Se esses 2 professores fizerem uma correção parecida, a nota final do aluno é a média dessas 2 correções. Então, eles fazem uma média simples, somam a nota, dividem por 2 e a nota final do aluno é essa. Mas, se tiver qualquer discrepância, o que é uma discrepância? Se em uma das competências que é avaliada tiver uma nota com diferença maior de 80 pontos, ou se na nota final tiver uma diferença maior de 100 pontos, eles pedem para mais um corretor fazer a correção. E aí esse corretor, ele vai fazer a correção. Nesse momento aqui, ninguém viu a correção de ninguém, cada um trabalha da sua casa, porque no Enem as redações são digitalizadas e são enviadas para os corretores pelo computador, então a gente corrige, a gente não, que assim, eu cheguei a fazer um treinamento, mas nunca cheguei a trabalhar. Os corretores, eles corrigem no computador, num programa, então um não viu a correção do outro. Aí, esse terceiro corretor, ele corrige, se a nota dele for próxima de um dos dois, a nota final do aluno vai ser
a média das duas notas mais próximas. Então, fechou. Mas se não tiver fechado, se não tiver resolvido, a redação vai passar por uma banca, e aí 3 professores vão analisar juntos a redação presencialmente. Então, eles vão pegar o papel, vão ler essa redação, vão fazer a análise, e aí vão atribuir uma nota. Então, por que eu gosto de falar disso? Porque às vezes a gente fica muito preocupado. Poxa, e se o corretor estiver cansado na hora que ele corrigiu minha redação, será que a minha nota vai ser pior? Se o corretor já tiver, sei lá, ele já tinha corrigido 99 redações no dia, era a centésima, ele não aguenta mais ler, será que pode ter algum problema? Não vai ter esse problema, porque é uma equipe. Sua nota não vai ser dada por uma pessoa só. É sempre um grupo de pessoas, no mínimo 2, podendo chegar a 6 pessoas que vão ler seu texto para te atribuir uma nota. E aí, então, como eu falei, eu tinha colocado a grade de correção aqui, mas eu vou deixar ela para a próxima, a gente vai falar sobre ela, todos os detalhes. Até legal se vocês me enviarem os textos para corrigir, porque a gente consegue conversar sobre a grade de correção com os textos de vocês na mão, né, para vocês não ficarem perdidos só olhando para a grade. Eu queria falar dessa proposta do Enem aqui, que é uma proposta antiga já, que é o Movimento Imigratório para o Brasil no século XXI. Eu escolhi essa proposta, claro, de propósito, já que vocês são pessoas que migraram para o Brasil, né? Vieram morar aqui, escolheram o Brasil para poder morar. Deixa eu só achar aqui, porque eu tinha colocado um link, mas esse programa não está lendo. Deixa eu só pegar ela aqui, só um minutinho. Professora, ela tá sem som. É verdade. A gente apanha muito dessas tecnologias, né? Ah, aqui ela cabe toda. A proposta fala o seguinte: com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija o texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema O movimento imigratório para o Brasil no século XXI, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Aí tem os textos que são chamados de textos motivadores. Tem aqui uma imagem, né, falando da rota de migração dos haitianos para o Brasil, saindo de Porto Príncipe, vão para o Panamá, Quito, Lima, Brasileia, entram no Brasil pelo Acre muitas vezes, né, Porto Velho, e aí para outras cidades dentro do país. Naquela época, né, isso é um texto de 2012. Não pode ser que hoje as coisas sejam diferentes, mas naquela época funcionava assim.
Aí, dentro desse, junto com essa imagem, tem aqui uma notícia que fala: Acre sofre com a invasão de imigrantes no Haiti, do Haiti. É um título que eu achei muito complicado, assim, dá até para questionar isso, né? O que sofre com a invasão? Nos últimos 3 dias de 2011, uma leva de 500 haitianos entrou ilegalmente no Brasil pelo Acre, elevando para 1.400 a quantidade de imigrantes daquele país no município de Brasileia, que é no Acre. Segundo o secretário adjunto de Justiça e Direitos Humanos do Acre, José Henrique Corinto, os haitianos ocuparam a praça da cidade. A Defesa Civil do Estado enviou galões de água potável e alimentos, mas ainda não providenciou abrigo. A imigração ocorre porque o Haiti ainda não se recuperou dos estragos causados pelo terremoto de janeiro de 2010. O primeiro grande grupo de haitianos chegou a Brasileia no dia 14 de janeiro de 2011. Desde então, a entrada ilegal continua, mas eles não são expulsos. Obtêm visto humanitário e conseguem tirar a carteira de trabalho e CPF para morar e trabalhar no Brasil. Segundo Corinto, ao contrário do que se imagina, não são haitianos miseráveis que buscam o Brasil para viver, mas pessoas de classe média, profissionais qualificados, como engenheiros, professores, advogados, pedreiros, mestres de obras, carpinteiros. Porém, a maioria chega sem dinheiro. Os brasileiros sempre criticaram a forma como os países europeus tratavam os imigrantes. Agora chegou a nossa vez, afirma Corinto. Aí tem um outro textinho aqui em cima, ó. Ao desembarcar no Brasil, os imigrantes trouxeram muito mais do que o anseio de refazer suas vidas trabalhando nas lavouras de café e no início da indústria paulista. Nos séculos 19 e 20, os representantes de mais de 70 nacionalidades e etnias chegaram com o sonho de fazer a América e acabaram por contribuir expressivamente para a história do país e para a cultura brasileira. Deles, o Brasil herdou sobrenomes, sotaques, costumes, comidas e vestimentas. A história da migração humana não deve ser encarada como uma questão relacionada exclusivamente ao passado. Há necessidade de tratar sobre deslocamentos mais recentes. O terceiro texto o quarto, né, porque tem a imagem, a trilha da costura, fala assim: os imigrantes bolivianos, pelo último censo, são mais de 3 milhões, com população de aproximadamente 9,119 milhões de pessoas. A Bolívia, em termos de IDH, ocupa a posição de 114, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ONU. O país está no centro da América do Sul e é o mais pobre, sendo 70% da população considerada miserável. Lembrando que são dados de 2012, né? Podem não refletir a realidade de hoje. Os principais países para onde os bolivianos imigrantes dirigem-se são Argentina, Brasil, Espanha e Estados Unidos. Assim sendo, esse é o quadro social em que se encontra a maioria da população da Bolívia. Estes dados já demonstram que as motivações do fluxo de imigração não são políticas, mas econômicas. Como a maioria da população tem baixa qualificação, os trabalhos artesanais, culturais, de campo e de costura são os de mais fácil acesso. Aí aqui embaixo tem as instruções. O rascunho da redação deve ser no espaço apropriado, aquela folha que eu falei com vocês lá. O texto definitivo deve ser escrito à tinta na folha própria em até 30 linhas. A redação com até 7 linhas escritas será considerada insuficiente e receberá nota 0. A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo receberá nota 0. A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos receberá nota 0. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderada para efeito de correção. Ou seja, não é proibido vocês usarem algum elemento que está presente aqui. Vocês podem usar como argumento. Vocês podem copiar um pedacinho se precisarem. O ideal é que não copiem, é que escrevam façam uma releitura, escrevam com as próprias palavras de vocês. Mas se for necessário, tudo bem. Só que esse número vai ser descontado do número total da sua redação. Então, se a pessoa copia um pedação e escreve 5 linhas da cabeça dela, a redação dela é anulada, porque tem menos de 7 linhas de texto. Sim? Beleza. Então, o tema era o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Como que vocês organizariam uma redação com esse tema?
Difícil. Ainda mais assim, né? Em cima da hora de supetão. Embaixo. É. Ah, Vamos voltar aqui uhum, no que a gente falou. Que, ó, vocês têm um tema, sim. aí agora vocês vão pensar num ponto de vista. Qual ponto de vista que vocês escolheriam? É, eu ia pela. Eles já deram a causa. Acho que seria o conjunto. Assim, indo pela causa, acho que seria um bom ponto de vista. O porquê que tá sofrendo esse invasão. É, Essa invasão. sim, pode falar da causa. Já é um ponto, já é uma forma de fazer um recorte. Sim, Sim. Lembrando que é um texto antigão, né? É um texto que tem sim, mais de 10 anos. Então, às vezes, essas causas elas já são diferentes. Vocês que sim, chegaram ao Brasil depois, às vezes testemunharam um negócio que é bem diferente. sim. Então, talvez atualizar essas causas aí, além daquelas que o texto fala. Tem um negócio que eu não coloquei no nosso texto, na nossa aula, que eu estou aqui até pensando que eu devia ter colocado, que é a primeira coisa que vocês vão fazer é escrever um tópico frasal. O que é um tópico frasal? Tópico frasal é uma frase que vai apresentar seu ponto de vista. Então, por exemplo, você falou das causas, Jefferson, a gente pode colocar uma frase assim, é, as causas da imigração para o Brasil são diversas e trazem pessoas também diversas. Por exemplo, é uma frase. E a partir dessa frase você consegue desenvolver, desenrolar seu texto todo. Uhum, Essa é uma possibilidade. Né? sim. Você pode, a partir dessa frase, ir puxando. Poxa, quais são as causas que eu quero explicar? Quais são as pessoas de que eu quero falar? Então, Uhum, esse tópico frasal é uma estrutura legal para você apresentar o seu, o seu ponto de vista. uhum, Nessa apresentação, você vai colocar lá o seu tópico frasal. Isso é uma sugestão de estratégia, não é obrigatório. Mas você vai uhum, colocar lá o tópico frasal. Pode colocar. Deixa eu escrever aqui, ó. O tópico frasal. Nossa, tá minúsculo. No mesmo parágrafo de apresentação, você já pode citar os argumentos que você vai utilizar no texto. Então, você vai falar lá, olha, existem diversas causas para a migração e isso traz pessoas muito diferentes para o Brasil, ponto. Os principais motivos para isso são X, Y, Z. Então, você já faz um parágrafo apresentando o tópico e citando os argumentos que você vai desenvolver ao longo do texto. uhum, No segundo parágrafo, aí você vai colocar o primeiro argumento. Vamos supor que o primeiro argumento seja a questão econômica. sim. Então, aí você vai falar da economia, vai apresentar dados, ou vai apresentar exemplos, ou vai apresentar informações, ou se você tiver, por exemplo, conhecimento da fala de algum pesquisador, quiser colocar no texto, pode colocar. Uhum, Aí, no parágrafo seguinte, vai vir um segundo argumento. Então, vou colocar aqui, ó, argumento 1, argumento 2, que pode ser, não sei, questões sociais, uhum, né, por exemplo. Aí você vai desenvolver de novo. Apresenta o argumento, justifica o argumento. E aí, lá no final, no último parágrafo, a proposta de intervenção. uhum, Então, a estrutura propriamente do texto, ela pode ficar assim. Lá no primeiro parágrafo, eu apresento o assunto, já cito qual é a minha linha de raciocínio, quais são os argumentos que eu vou desenvolver. Aí eu desenvolvo cada argumento num parágrafo diferente.
E aí, lá no final, eu apresento uma proposta. Essa proposta, é claro, precisa estar relacionada com o que eu desenvolvi. Uhum, Né? Eu não posso falar de questões econômicas e sociais, e aí lá na proposta falar, olha, é importante que as pessoas tirem CPF, uhum, né? Precisa estar relacionado com aquilo que eu desenvolvi. Então, se o meu argumento foi de questões econômicas e sociais, a minha proposta também precisa falar de questões econômicas e sociais. Certo? sim. Ou também pode ir tipo, pelo continente, né? Tipo, é, é, muitos dos países que migraram em outros países, sabe? É porque talvez tenha uma instabilidade e tal, ou de segurança, ou várias situações podem causar isso. Só que, geralmente, é, no nosso continente, países que têm voz mundial se preocupam mais com outros países de outros continentes, em vez de dar olhar para os nossos daqui. Sim, Aí sim, acaba com que, tipo assim, o negócio que poderia ser visto de uma maneira geral de um continente, outros países acabam sofrendo de um negócio que poderia ser resolvido lá, se o conjunto tivesse pensado naquele país ou naquele outro país, em vez de ficar no olhar no outro país que não faz parte da União aqui. Tipo, a União Europeia pensa por muitos países na Europa, mas sim, aqui eu acho diferente. Aí, acho que isso também poderia ser uma proposta. sim, claro. Se você desenvolve seu texto falando disso, essa é uma ideia super boa. Né? O que precisa é estar relacionado. Sim. Porque às vezes o que acontece é a gente tem tanta ideia, e eu sei que esse tema para vocês ele é especificamente rico, né? Porque vocês vivenciam esse contexto de pessoas que saíram do país de origem, vieram para o Brasil, então tem um monte de histórias para falar, tem um monte de coisas que vocês conseguem trazer. Então, quando a gente tem ideia demais, existe a chance de cada pedacinho do texto ser uma coisa e no fim das contas ele Uhum. parecer uma colcha de retalho, entendeu? Sim. Eles não estão relacionados, as ideias não ficam relacionadas. Então, uma coisa bacana de pensar é isso. Isso que você falou é excelente, ficaria ótimo no texto. Precisa ser de uma maneira que, ao longo do texto, a gente consiga estabelecer essa ligação com as outras ideias. Sim. Isso que é o mais importante, Aham. certo? E aí, a gente já está encaminhando para o final. Eu queria ler rapidão com vocês uma, uma redação que foi uma redação nota 1000. Eu vou parar Nossa. de compartilhar aqui de novo, só para poder pegar ela outra vez. Eu devia ter pegado os dois e esqueci. Espera aí só um pouquinho. Sim. Bom, essa aqui é a redação de um aluno do Instituto Federal do Pará. Isso foi até publicado numa página do Instituto Federal do Pará, porque ele foi uma redação que tirou total nesse ano. Essa aqui que é a letra cursiva. Tá vendo? É a letra que a gente costuma usar no caderno. Eu, pelo menos, costumo usar. Tem gente que escreve tudo em letra de forma. Ele colocou um título, o título não é obrigatório, e o título dele fala assim: Imigração no século XXI, sinônimo de desenvolvimento. Diferentemente do que ocorreu em séculos passados durante o processo de colonização, o Brasil no século XXI destaca-se no cenário mundial por atuar como área de atração populacional. Tal interesse pela residência no país é resultado de sucessivas conquistas, as quais foram benéficas para o reconhecimento da nação pelo mundo. Nesse cenário, as políticas relacionadas ao desenvolvimento expressivo devem ser prosseguidas na tentativa de tornar a migração um fator positivo e proporcionar a diversidade.
Então, qual que é o recorte, qual que é o ponto de vista que ele vai utilizar aqui? Ele fala que houve um aumento na migração e que isso acontece porque o Brasil melhorou, né? Que houve um crescimento do Brasil e um reconhecimento maior pelas outras nações. Por isso as pessoas decidiam vir para cá para também ter uma melhora na vida, né? Sim. Aí ele continua. O movimento migratório para o Brasil apresenta como um dos fatores motivadores a maior estabilidade política alcançada. Então ele, retoma a informação que foi dada lá, O Brasil melhorou, a estabilidade política é maior. Diante de um cenário mundial de crises, conflitos e desequilíbrios, vários indivíduos de diversas partes do mundo buscam se instalar no país a fim de ter acesso a condições mais dignificáveis de vida. Um dos grandes responsáveis por esse cenário é o papel de liderança e representatividade que o Brasil assume em órgãos como o Mercosul, o FMI e a ONU. Então aqui ele reforça essa informação de que o Brasil ele está mais forte no cenário mundial, Sim. né? Outro fator relacionado à imigração para o país envolve aspectos sociais. A educação e a saúde são elementos fundamentais nesse processo. Por meio delas, os índices de pobreza e analfabetismo reduzem, e grande parte da população tem acesso à estabilidade financeira e qualidade de vida. A partir disso, o Brasil adquire estabilidade social e inverte o papel de fornecedor de profissionais qualificados, os quais procuravam os centros de poder, como a Europa e os Estados Unidos. Então, aqui ele traz duas outras informações. A questão dos aspectos sociais. Naquela época, a gente vivia no Brasil um crescimento, né, da educação, da saúde, Sim. a época que o Brasil era a sexta economia mundial, então isso também atrai as pessoas, né, um país que trabalha com, tem condições sociais melhores para as pessoas. E depois, a ideia de fornecedor de profissionais qualificados. Quer dizer, no passado o Brasil fornecia profissionais qualificados para outros países, né, para os Estados Unidos, às vezes para a Europa, e agora ele era o centro que recebia Também. profissionais qualificados de países vizinhos, às vezes, né? Sim. Então é outro argumento que ele usa. Diante do cenário benéfico e atrativo no qual o Brasil se encontra, é necessário que a continuidade e a qualidade das políticas que promovem a imigração positiva sejam prosseguidas. Isso pode ser feito por meio de investimentos em setores como a educação e a saúde, assim como a criação de órgãos que proporcionem o controle da entrada de imigrantes e que deem assistência a esses. Feito isso, a diversidade populacional e o desenvolvimento serão promovidos. Então, olha só, qual que é a proposta que ele faz? É necessário a continuidade, é necessário que as políticas continuem, né? Como que isso pode ser feito? Por meio de investimentos em setores como educação e saúde. Sim? E com a criação de órgãos que proporcionem o controle da entrada de imigrantes e que dê assistência a eles. Não basta só Sim. deixar a pessoa vir de um outro país, precisa também dar assistência, né? Permitir que ela crie uma vida nova aqui no nosso país. E aí ele finaliza falando que a diversidade populacional e o desenvolvimento serão promovidos. Então, ele escolhe um recorte muito diferente do que você propôs, né? Que você estava pensando nas causas da migração, ele fala da migração de uma forma muito mais geral. Sim. Claro, por quê? Porque provavelmente ele não é uma pessoa migrante, então ele não tem toda essa experiência, ele vai ter mais dificuldade de falar sobre isso. Sim. Mas ele faz um recorte falando da importância do Brasil, ele mantém isso, né, apresentando argumentos que mostram que realmente o Brasil estava mais importante no cenário mundial, e ele apresenta uma proposta que sugere, né, que pede que essa melhoria do Brasil continue, com outros projetos, outras políticas, para que possa atrair outras pessoas e permitir que elas venham para o país de uma forma bacana, né, de uma forma em que elas se sintam seguras, certo? Nossa. Aí, esse texto aqui foi um texto que tirou total e é um texto que pode ajudar vocês na hora de fazer a organização do texto de vocês. Pensando nisso, apresentei a ideia.
Aí apresentei o argumento 1, apresentei o argumento 2 e apresentei a minha proposta de intervenção. Nem todo o texto é assim, mas o texto do Enem, ele tem muito essa carinha, assim, independente do tema, ele fica muito com essa carinha, assim, apresentei o tema, apresentei o argumento, apresentei a proposta de intervenção. Tudo bem? Muito bom. A gente vai ter acesso com esse texto? Vai ter acesso a esse texto. Ele está no link que eu coloquei no PDF que eu vou mandar para vocês assim que terminar a aula. Tá bom. Tá? E eu coloquei lá no PDF também outros textos. Na verdade, eu posso mandar o link desse e colocar os outros textos. Tem um monte lá no PDF. Sim. Tá bom. Beleza? Tem dúvidas? Não, só gostei do Não. texto. Dana, tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Muito bom esse texto de aí. É, Entendi. muito Legal, bem né? elaborado. Dá para É, entender muito a organização de texto, argumento, a proposta, dá para entender mais. Ademais de que ele, aquele estudante, escreveu muito bom, acho. É como uma pessoa maior, como é que é? Desculpa, não ouvi o final. como uma pessoa já mais velha, com mais experiência. Ah, sim. É, pode ser, talvez. Nem tinha pensado nisso. É, É meu ponto de vista, né? Como é, imigrante, acho que falou bem, porque muitas vezes, como imigrante, as pessoas não gostam de imigrante. Ele também é entendível que ele fala que não pode eh, faltar ao respeito com os direitos humanos, né? Mas sim. por isso, falou muito bem. Achei correto tudo o que falou que imigrante precisa. Então, está um texto muito bom. Muito bom, então. Eu tenho para casa para vocês. Para casa vai ser escrever esse texto. E aí, eu queria pedir que vocês fizessem esse texto à mão, em vez de fazer digitado, porque no dia do Enem vocês não têm condição de escrever no computador, né? Então, eu já quero que a gente vá treinando isso. E aí, podem me mandar, eu estou lá no grupo, né, dos alunos, vocês podem me mandar pelo WhatsApp mesmo, o arquivo, que eu faço a correção e devolvo para vocês. Se vocês não quiserem fazer esse tema, no slide que eu vou mandar, tem todos os temas das redações desde 2009, vocês podem escolher outro, tá? Se quiserem ir treinando, porque a gente tem outra aula de redação daqui a um tempão, se vocês quiserem ir treinando e fazendo todos e me mandando, tudo bem, pode mandar também. Eu só peço que não seja assim, hoje é domingo, eu tô à toa, eu vou fazer 9 textos e vou enviar. Não é legal fazer isso porque como você não viu a correção, você acaba, talvez, fazendo um monte né, cometendo o mesmo erro em todas as redações. Então, se vocês quiserem treinar, faz um, me manda, eu devolvo, aí faz outro, me manda, eu devolvo, que aí vocês vão pegando os detalhes da correção mesmo e o texto vai melhorando cada vez mais. A proposta seria fazer o texto sobre esse tema mesmo, de imigração? O que eu pensei foi esse, porque eu tinha pensado que vocês têm uma bagagem cultural enorme para poder contribuir, né? Vocês conseguem Sim, fazer esse texto. Mas se por algum motivo vocês acharem que não quiserem falar sobre esse assunto, vocês podem escolher qualquer outro, tá certo. tá? Aí tá no PDF o link lá que eu vou mandar para vocês podem pegar esse ou outro e Tá fazer. bom, Legal? legal. É isso, Tá bom. gente. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostaram ou não gostaram? Não, a aula foi muito bom. Muito bom. Eu fiquei olhando para o lado, né? Porque eu tô com 2 telas. Aí eu tenho a Sim, câmera aqui, mas eu vejo vocês na da tela do lado. Aí eu fiquei olhando para o lado o tempo todo. sim. Foi um prazer conhecer vocês dois. Espero que a gente interaja bastante. Podem me mandar dúvidas também lá no privado, tá? Se quiserem. Mandar as redações. Escrevam bastante. Tá bom, Sei que a professor. vida é corrida, é difícil, Sim, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente faz um monte de outras coisas. Eu sei que parar para escrever toma tempo, mas se sim. puderem, façam sim. E aí me mandem lá. Tá bom, professor. Tá bom? Obrigada, gente. Foi um prazer. Prazer, professor. Obrigada. Bom Tchau. dia. Bom dia. Tchau, tchau.